Olá a todos. Então vamos continuar aqui a segunda aula da disciplina de Sistemas de Tempo Real da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da aula de hoje, na verdade são alguns temas da aula de hoje. O primeiro deles a gente vai ver alguns conceitos básicos de sistemas de tempo real, incluindo modelos de tarefas. Então a gente vai definir modelos de tarefas periódicos, esporádico e aperiódico. E vamos iniciar também com uma discussão com os algoritmos de escalonamento para uniprocessadores. Bom, quais são os objetivos da aula? Um dos grandes objetivos dessa aula é a apresentação do modelo de tarefas chamado periódico. Então a gente vai ver detalhes de como esse modelo de tarefas ele funciona, né? A gente vai discutir também os conceitos de análise e teste de escalonabilidade e vamos discutir alguns algoritmos chamados de escalonadores de tempo real para uniprocessadores, ou seja, para sistemas com um único processador. Dentro dos algoritmos a gente vai discutir existem os dois principais algoritmos com prioridade estática, o rate monotônico, que é o RM, e o deadline monotônico, DM. O principal algoritmo de prioridade dinâmica, que é o EDF, e também vamos ver o LLF. Não se assuste nesse primeiro momento sobre prioridade fixa e prioridade dinâmica, porque esses conceitos a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Bom, o que você precisa saber para seguir e entender a aula de hoje? Assim como a primeira aula, experiência com sistemas operacionais, isso vale para toda a disciplina de sistemas de tempo real. E o que a gente viu lá na aula anterior, que basicamente é a definição do sistema de tempo real e também as diferenças aí de soft e hard real time. Bom, o que a gente vai aprender na aula de hoje é o modelo de tempo real periódico e os escalonadores de tempo real para uniprocessadores, incluindo aí o executivo cíclico. Bom, vamos iniciar. Bom, a primeira definição é em relação ao termo tarefa ou task, né? Então, uma tarefa é basicamente definida como uma unidade de computação de tempo real. Fazendo uma analogia lá com o que a gente estudou em sistemas operacionais, uma tarefa pode ser vista como uma thread em execução com parâmetros adicionais relacionados a tempo. Quais são esses parâmetros adicionais? A gente vai estudar em maiores detalhes na sequência da aula de hoje, mas, por exemplo, o período da tarefa, um parâmetro de tempo adicional. Tempo de execução da tarefa, outro parâmetro adicional. Tá? A gente vai estudar em maiores detalhes quais são esses parâmetros que definem uma tarefa de tempo real. O trabalho de um escalonador de tempo real seria, então, escalonar essas tarefas de tempo real. Existem 3 modelos de tarefas principais dentro de toda essa teoria de tempo real. De toda a comunidade de tempo real existem 3 principais modelos de tarefas. O primeiro modelo é o aperiódico, o segundo é o periódico e o terceiro é o esporádico. A gente vai ver a definição desses 3 modelos de tarefas agora nos próximos slides. E com maiores detalhes na aula de hoje a gente vai ver o modelo de tarefas periódico. Tarefas aperiódicas. Então é o primeiro modelo de tarefas aí. Basicamente esse modelo de tarefas ele é baseado em computação baseada em eventos. Então essa tarefa dita periódica, então ela acontece, ela é ativada por um evento externo. Então aconteceu um evento, por exemplo, uma interrupção gerada por um dado de um sensor que chegou no sistema, ou a interrupção gerada por um dado que vem de uma conexão de rede. Então esse evento externo ele gera a ativação
da tarefa. Então a tarefa é dita periódica porque a gente não sabe quando esse evento vai acontecer, então ela não tem período, pode acontecer em qualquer instante. E a tarefa então ela vai ser executada para responder a esse evento externo. Existe um parâmetro aí relativo a essa tarefa periódica que é o seu deadline. Então, no momento que aconteceu esse evento, a tarefa iniciou sua execução, ela tem um prazo para acabar, que é o seu deadline relativo. Nesse caso aí, ele é definido como a letra D. Por exemplo, um exemplo aí de tarefa periódica seria como uma perda de energia dentro de um reator nuclear. Então, qual que seria a tarefa? A tarefa seria atuar no controle do reator nuclear para diminuir a questão da velocidade do reator e não ocasionar um dano maior, né? Por causa da perda de energia. Foi exatamente isso que aconteceu lá em Fukushima. O segundo modelo de tarefas, que é o mais tradicional, o mais usual, é o modelo de tarefas periódico. Nesse modelo de tarefas, a computação é baseada em tempo. Então existe aí um período, nesse caso aí a gente pode dizer que a cada t unidades de tempo a tarefa é ativada, então o t é o período da tarefa. Então periodicamente a tarefa é ativada e cada vez que a tarefa é ativada, existe uma instância dessa tarefa que é executada. Essa instância dessa tarefa é chamada de job. Então, a cada período, um job da tarefa é executado. Cada job dessa tarefa tem o mesmo deadline relativo. Geralmente, aqui vale um parênteses, não é sempre que isso acontece, mas geralmente o deadline é igual ao período. Então, iniciou um novo período, o job da tarefa é executado e ele tem até o próximo período para acabar. Exemplos de modelos de tarefas periódicos são encontrados na maior parte dos controladores digitais. E o terceiro modelo de tarefas que existe na literatura não são os únicos, tá, pessoal? Mas são os mais usuais e geralmente são esses que são estudados nas disciplinas básicas de tempo real. Existem outros modelos mais avançados, mas aqui na disciplina a gente vai estudar esses três modelos. O último desses três modelos é o modelo de tarefas esporádico. Ele é parecido com o modelo de tarefas periódico, mas a gente não sabe exatamente qual é o período da tarefa. A única informação relacionada ao período das tarefas esporádicas que a gente conhece é um intervalo mínimo de ativação. Então a gente sabe qual é o intervalo mínimo de ativação entre duas ativações da mesma tarefa. Notem que é um pouco diferente do modelo de tarefas periódicas. No modelo de tarefas periódicas a gente sabe exatamente qual é a diferença entre dois jobs, né? Duas ativações de dois jobs, que é o período. Aqui a gente só sabe que a gente conhece só o intervalo mínimo. Ou seja, pode demorar mais do que o intervalo mínimo para acontecer a próxima ativação do próximo job da tarefa. Exemplo disso é o processamento de pacotes da rede. A gente tem uma taxa mínima aí onde a placa de rede consegue fazer o processamento dos pacotes da rede. Então esse seria o mínimo aceitável entre dois processamentos. Na aula de hoje a gente vai focar no modelo mais básico de tarefas, que seria o modelo periódico. Ao longo das próximas aulas, a gente vai ampliar essa discussão para o modelo de tarefas aperiódico. Então, como a gente trata tarefas aperiódicas no nosso sistema. Mas a gente vai iniciar com um modelo mais simples e depois a gente vai, então, introduzindo maiores detalhes e maiores diferenças e vai aumentando a complexidade do modelo de tarefas.
Então, no modelo de tarefas periódico, existem N tarefas no sistema. Então, tarefa tal 1 a tal N. Cada tarefa tem um tempo de execução. Nos slides a gente vai usar o tempo de execução C. Então, CI seria o tempo de execução da tarefa tal I. Alguns autores, alguns livros chamam o tempo de execução como E. Cada tarefa tem seu próprio deadline relativo, DI, D maiúsculo, tem seu próprio período, T maiúsculo I. Alguns autores chamam o período de P. Tá? Esses são os parâmetros principais da tarefa. Existem também parâmetros do job da tarefa. Então, cada job tal IJ da tarefa tal I tem os seguintes parâmetros. O primeiro deles é o tempo de ativação. Então, qual é o instante, qual é o instante de tempo onde o job daquela tarefa foi iniciado. Então, geralmente, se inicia a tarefa no instante 0. Então, o A de 0 seria igual a 0. O próximo instante de ativação usa o instante de ativação passado e soma isso com o período. Então, seria o que está aqui no slide, A e J. Então, o próximo job da tarefa tem como tempo de ativação o tempo passado mais o seu período. Quando é esporádico, a gente sabe que a próxima ativação do job ela tem um intervalo mínimo, por isso que é maior ou igual. Tá? Então, a gente tem o intervalo mínimo. E tem mais um parâmetro que seria o deadline absoluto. Notem que deadline absoluto é diferente de deadline relativo. Então, deadline relativo é o D maiúsculo, o deadline absoluto é o D minúsculo. E o deadline absoluto é daquele job, é um parâmetro do job e não um parâmetro da tarefa. Então, o deadline absoluto para o job J da tarefa I é igual a seu tempo de ativação mais o deadline relativo. Aqui tem uma visualização desses parâmetros, usando aqui como modelo uma tarefa tal I. Tá? Então, no instante 0, o primeiro job da tarefa, o job 0, ele chega, ele é colocado para execução, ele executa aqui por 3 unidades de tempo. Então, o CI é igual a 3. O seu deadline relativo, D maiúsculo I, é igual a 8. Então, note que o job acabou antes do deadline. E o período dessa tarefa, T maiúsculo I, é igual a 10. Então, a cada 10 unidades de tempo, um novo job da tarefa inicia. Notem aqui que no instante 10, o segundo job da tarefa inicia. Então, AI1 é igual a 10. E aquele job ele não é colocado para execução logo após a chegada desse job, logo após o novo período. Porque possivelmente aqui o sistema operacional de tempo real estava executando uma outra tarefa ou fazendo uma outra coisa com mais prioridade do que essa tarefa. Então ele demorou um pouquinho para ser colocado em execução. Notem também que tem um intervalo de tempo aqui onde esse job da tarefa tal I ele não é executado. Então aqui aconteceu uma preempção. Então uma outra tarefa do sistema pode ter sido colocada para execução pelo escalonador. E aí por isso que deu esse intervalo aqui. Então o job, na verdade, o job 1 da tarefa tal I iniciou aqui nesse instante e acabou aqui. Então notem que no instante que ele acabou, a gente disse que o tempo de resposta daquele job foi igual a 6. Então ele começou em 10 e demorou 6 unidades de tempo para acabar. Então o tempo de resposta do job 1 é igual a 6. O deadline relativo é 8. Então deadline relativo mais tempo de ativação é igual ao deadline absoluto que é dado por essa
seta aqui para baixo. Então, deadline absoluto D minúsculo do job 1 é igual a 18. E assim por diante vai acontecendo a execução desse exemplo, dessa tarefa. Aqui nesse outro gráfico tem mais alguns atributos da tarefa, mais alguns parâmetros da tarefa. São definidos aqui o tempo de início, SI. Então aqui está o tempo de início desse exemplo. Então notem que é diferente do AI, justamente porque a tarefa ela pode ficar pronta para ser executada no instante AI, mas o sistema operacional não decide executar ela. Vai executar mais tarde. Então, SI é o tempo de início, onde ela realmente começa. FI é o tempo de término. E RI é o tempo de resposta. O tempo de resposta seria, então, dado por a diferença entre FI e AI. A tarefa de tempo real TAUI, ela é dita como feasible. É difícil traduzir isso para o português, mas seria talvez irrealizável. A tarefa aí ela é realizável se a gente garantir que ela complete dentro do seu deadline. Ou seja, o FI tem que ser menor ou igual a DI. Acho que aqui a gente está falando de deadline absoluto. Ou, que é equivalente, é a mesma coisa, o tempo de resposta da tarefa I tem que ser menor ou igual a seu deadline relativo I. Tá? Então aqui fica bem fácil de ver isso, né? Se a tarefa acabar depois do deadline, então FI vai estar aqui depois dessa flechinha vermelha. Então ela perdeu o deadline. Lembre lá da primeira aula, uma tarefa de tempo real crítica, hard real time, ela nunca pode perder deadline. Uma tarefa soft real time, se o FI for maior do que o DI, vai começar a perder a qualidade de serviço. Aqui são mais dois conceitos relacionados ao modelo de tarefas periódico. O primeiro deles é o slack. Slack é a folga, então é a diferença entre o deadline absoluto e o tempo de término FI. Então isso dá uma folga, chamada de slack. E contrário ao slack seria o lateness, que é quando o FI é maior do que o DI, ou seja, perdeu o deadline. Então aqui o FI menos DI seria igual ao nosso lateness LI. Tá? Bom, a gente viu que um dos parâmetros aí das tarefas é o tempo de execução, que seria o CI. A gente viu na aula passada a questão de hard real time e soft real time. E também a gente viu que para tempo real crítico, a gente está sempre interessado no pior tempo. Então, quando a gente estiver trabalhando com tarefas de tempo real críticas, essas tarefas têm o parâmetro CI como sendo o pior tempo de execução. Para a gente saber o pior tempo de execução, existem basicamente duas formas. A gente executa o nosso código na plataforma alvo, né? E aí mede o pior tempo de execução. Ou a gente aplica uma análise estática no nosso código. Existem ferramentas que fazem essa análise estática. E essa ferramenta nos diz o pior tempo de execução. O problema é que essas ferramentas elas não estão disponíveis para qualquer processador. Geralmente elas funcionam para processadores bem simples. Por que isso, pessoal? Porque é muito difícil essas ferramentas de estimação de pior tempo de execução saberem exatamente como o processador funciona. Elas funcionam para processadores simples, mas para processadores complexos, como processadores multicore, esses mais recentes, tem muita coisa interna que o processador faz que as ferramentas não sabem. Então elas não funcionam para a maioria dos processadores atuais. Bom, então só sobra aquela alternativa de executar o nosso código. A gente pega o código da nossa tarefa e executa na aplicação alvo.
O problema também é que não é fácil fazer isso, porque geralmente as tarefas, existe mais de uma tarefa sendo executada, então a gente tem que executar o sistema como um todo. A gente executa, digamos, por 1 milhão de vezes, mas quem garante que na vez 1 milhão e 1 não vai acontecer o pior tempo de execução? Então é difícil estimar o parâmetro CI. Né? Aqui nessa figura ilustrativa do slide, a gente vê também um exemplo do porquê que é difícil. Nesse fluxograma está basicamente o nosso código. Então o código ele tem aqui, por exemplo, um if-else, uma condição, ele tem loop, né? Tem outras condições. Então fica claro que dependendo do caminho do código, a gente vai receber um tempo diferente, como sendo o pior tempo de execução. Não quer dizer que o caminho mais curto seja o caminho mais rápido. Então, se a gente for executar o nosso código na prática, a gente tem que garantir que o código passe em todas as combinações possíveis. Assim como a análise estática do código vai fazer isso. Então, cada job da tarefa pode ter uma computação diferente e operar em diferentes dados e tomar caminhos diferentes dentro do código. Indo mais para a parte de arquitetura de computadores, até mesmo para o mesmo código, ou seja, o mesmo dado que a tarefa vai usar, o tempo de computação ele talvez não seja linear, ele pode mudar. Isso depende do estado do processador. Então, se o processador tem vários níveis de cache, tem filas de prefetch, tem prefetch de vários níveis, tem preempções, interrupções acontecendo. Então, se a gente executar 2, 3, 4 vezes, 1 milhão de vezes, dificilmente a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Vão acontecer variações. Isso é exemplificado aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico hipotético de uma medida ou de medidas de tempo de execução de uma mesma tarefa. Então o eixo Y é o número de ocorrências, o eixo X é o tempo de execução. Então a gente vê que a maior parte das vezes que a gente executa o nosso código, ele está aqui entre o mínimo e o máximo. Bem poucas vezes aconteceu perto do máximo. Então, se a gente estiver trabalhando aí com um tempo real crítico, a gente está interessado no máximo. Se a gente está trabalhando com um tempo real não crítico, talvez aqui um caso médio já seja suficiente para a nossa aplicação. Aqui está mais um complemento à discussão anterior, que é a questão da eficiência do nosso programa e do uso dos nossos recursos computacionais com a previsibilidade. A gente tem o caso mínimo, então o CI mínimo, o CI médio e o CI máximo. Se a gente usar um CI mínimo como parâmetro para a nossa tarefa de tempo real, não é seguro. Não é seguro porque a maior parte das vezes a tarefa vai executar por mais tempo do que o CI mínimo. Se a gente escolher aqui um valor de C um pouco maior do que o caso médio, vai ser eficiente. Ser eficiente talvez basta para um tempo real não crítico, para soft real time, mas não basta para um tempo real crítico, porque claramente tem uma diferença grande aqui entre o CI médio e o CI máximo. Notem também que se a gente for para um tempo real crítico, né, usar o CI máximo também não é 100% de certeza, justamente por os motivos que eu falei no slide anterior. Quem garante que na próxima execução do nosso código a gente não vai obter o pior tempo de execução? Então, o que geralmente se faz na prática, se infla aí esse CI máximo por 10, 20%, e aí se garante aqui um estado seguro
para as tarefas de tempo real críticas. Qual que é o problema de se fazer isso? O problema de se fazer isso é que a gente está superestimando o nosso CI, né? O tempo de execução. Logo mais isso vai ficar claro quando a gente vê a questão de utilização das tarefas. Então a gente está garantindo uma porcentagem de uso do processador para aquela tarefa a mais do que ela realmente precisa. Então a gente está diminuindo a eficiência de uso do processador. Indo para mais um conceito aí relacionado às tarefas de tempo real, é a questão do jitter. Jitter é basicamente a variação de tempo na questão de um evento. Então, por exemplo, o Start Time Jitter. Então, o jitter no tempo de início da tarefa. Como está exemplificado aqui nessa ilustração, a gente tem o primeiro job da tarefa tal I, ele iniciou o período aqui e já foi executado. No segundo job, ele não foi executado. O sistema operacional estava fazendo uma outra coisa ou executando uma outra tarefa. Notem que teve aqui um atraso para o início do segundo job, né, o SI2. E note que no terceiro período houve um outro atraso, menor do que o 2. Então essa variação de tempo, vista aqui entre o 2 e o 3, isso é jitter. É a variação do tempo. Tá? Então essa variação de tempo no início tem algumas causas. A primeira delas é que o sistema operacional estava executando uma tarefa de mais alta prioridade, então não tratou essa tarefa logo na sequência. E uma segunda causa pode ser a própria variação de tempo para o sistema operacional tratar essa interrupção que diz que um novo período começou. Então, aqui geralmente isso é tratado, um novo período ele é dito ou é informado para o sistema operacional através de um timer. A interrupção do timer acontece e a gente sabe que o hardware leva um certo tempo até realmente informar que uma interrupção aconteceu e essa interrupção ela realmente interrompeu o sistema operacional e depois o sistema operacional também leva um certo tempo para tratar ela. Então às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser menos rápido. Essa variação de tempo então é o jitter. E por fim aqui a gente apresenta um resumo dos parâmetros. Tá? Os parâmetros aqui em azul, tempo de computação, período e deadline relativo, são parâmetros conhecidos em tempo de projeto, offline. Então, enquanto a gente está projetando o nosso sistema, a gente tem que ter ciência desses três parâmetros. Os parâmetros em vermelho são conhecidos em tempo de execução. Dependem da ordem que as tarefas são executadas, depende basicamente do escalonador. Então, se a gente escolher um algoritmo de escalonamento A e um algoritmo de escalonamento B, provavelmente os parâmetros aqui vão ser diferentes. Próximo conceito relacionado às tarefas, aqui não só as tarefas periódicas, mas também servem para as tarefas esporádicas, é a questão da utilização das tarefas. Então, a utilização de uma tarefa I, ela é dada pela letra U maiúscula. Então, o I denota a utilização da tarefa I, que é igual ao seu pior tempo de execução CI, dividido pelo seu período. Basicamente, essa letra I, a utilização da tarefa, vai nos dar a porcentagem de tempo de processamento que essa tarefa aí precisa. A gente pode então calcular a utilização de cada uma das tarefas, somar a utilização das tarefas, então somar a utilização da tarefa 1, da tarefa 2 até a tarefa N, e isso vai nos dar a utilização do sistema. Então, a porcentagem de processamento requisitada ou requerida
por todas as tarefas. Então, para a gente saber se a gente consegue executar essas tarefas em um processador, o primeiro teste, o teste mais simples, que é bem óbvio, é ver se essa utilização do sistema é maior do que 1. Ou seja, se o nosso conjunto de tarefas, ou seja, todas as tarefas do sistema, precisam mais de 100% de utilização. Se as tarefas precisam mais de 100% de utilização, obviamente a gente não consegue executar elas em um único processador. Então isso é exemplificado aqui no slide. Então se que a utilização do sistema for maior que 1, é dito que o conjunto de tarefas não é escalonável. Ou seja, não existe nenhum escalonador que consegue escalonar esse conjunto de tarefas. Para a maior parte dos algoritmos de escalonamento, a gente vai fazer o teste de escalonabilidade, ou seja, definir se aquele conjunto de tarefas é escalonável ou não, utilizando um U-B, que seria um U-limite. Então, a gente vai calcular o U-limite se a utilização do sistema dada pelo U for menor ou igual ao U-limite, U-B, então o nosso conjunto de tarefas é dito como escalonável. O UB aqui é uma fórmula matemática na maior parte dos casos, e ele muda conforme o algoritmo de escalonamento. Ou seja, conforme for o algoritmo que o nosso escalonador vai implementar, vai mudar a utilização máxima que o sistema vai poder prover para o nosso conjunto de tarefas. Com relação à escalonabilidade, então um conjunto de tarefas é escalonável sob um conjunto de restrições se existe aí uma ordem de escalonamento para aquele conjunto de tarefas e para aquelas restrições. Bom, o nosso conjunto, ou melhor, esse termo de escalonabilidade, ele está atrelado ao teste de escalonabilidade. Então, o nosso algoritmo de escalonamento, ele vai ter um teste de escalonabilidade. O teste de escalonabilidade, ele vai nos dizer, voltando aqui no slide anterior, qual é o valor do B, então o nosso limite. E existem diferentes testes de escalonabilidade, diferentes categorias de testes de escalonabilidade. Até mesmo para o mesmo algoritmo, para o mesmo escalonador, existem diferentes testes de escalonabilidade. Então esse tópico aqui é um tópico bem importante, pessoal, porque a gente tem que saber qual é o teste, qual é a categoria do teste de escalonabilidade que a gente está usando. Então a primeira categoria de teste de escalonabilidade seria o teste de escalonabilidade exato. Então o teste de escalonabilidade exato, como o próprio nome já diz, ele não tem margem de erro. Então a gente vai aplicar o nosso conjunto de tarefas, a gente vai pegar os parâmetros de cada tarefa, vai colocar numa fórmula, que seria o teste de escalonabilidade, e o teste de escalonabilidade vai nos dizer se esse conjunto de tarefas ele é escalonável ou não, sem nenhuma margem de erro, é exato. Os outros dois tipos de testes, que seria o teste de escalonabilidade suficiente e o teste de escalonabilidade necessário, eles têm margem de erro. O teste suficiente, então ele vai checar as condições suficientes. Se o teste suficiente for positivo, ou seja, aquele conjunto de tarefas é escalonável, então o teste de escalonabilidade suficiente está certo, ele não erra quando for positivo. Mas se o teste suficiente falhar, mesmo assim aquele conjunto de tarefas pode ser escalonável, e não tem certeza. Isso fica claro nesse gráfico. Então, a gente tem aqui nessa área azul fraquinho ou verde fraco, né? Dá para saber se é verde ou azul.
Então, nessa área aqui, a gente tem todos os conjuntos de tarefas escalonáveis pelo teste exato. Notem que o teste suficiente é um subconjunto do teste exato. Então, se o suficiente for positivo, aquele conjunto de tarefas, task set, ele vai estar aqui dentro do suficiente. Se ele for falso, ele pode estar dentro do exato ou ele pode estar fora, ou seja, ele pode ser um conjunto de tarefas não escalonável. A gente não sabe. O teste necessário, ele vai testar só as condições necessárias, como o nome dele diz, mas ele é usado principalmente como um contra-argumento, para mostrar que não existe um escalonador para aquele conjunto de tarefas. Tá? Então, se a gente voltar aqui para o teste necessário ele engloba tudo. Ele engloba conjunto de tarefas que são escalonáveis e conjunto de tarefas que não são escalonáveis. Tá? Bom, a questão de restrições às tarefas. Tá? Geralmente, as tarefas têm algumas restrições. A gente já viu algumas delas relacionadas a tempo, então, questão de ativação, a questão de deadline, quando a tarefa tem que terminar, questão de jitter, então tem essas restrições de tempo. Mas existem outras restrições. Por exemplo, restrições de precedência. Então, uma tarefa tem que executar antes de outra. Isso vai acontecer principalmente porque tem a dependência de dados. Então, a tarefa, uma segunda tarefa precisa esperar pela primeira terminar porque ela depende de dados que são gerados da primeira. Então, há uma relação de precedência. E um segundo tipo de restrições é a questão de restrições de recurso. Duas ou mais tarefas utilizando o mesmo recurso. Lembrem lá da nossa disciplina de sistemas operacionais, um recurso aqui ele pode ser uma variável na memória, um endereço de memória, estrutura, ou seja lá o que for compartilhado na memória, pode ser também um recurso de hardware, um dispositivo de hardware, tá? Então, quando duas ou mais tarefas utilizarem o mesmo recurso, a gente tem que ter exclusão mútua. Então, a gente vai estudar na disciplina, nas próximas aulas, o que acontece com as tarefas quando a gente tem uma restrição de recursos. O que a gente faz para garantir que as tarefas executem dentro dos seus prazos, mesmo quando nós compartilhamos esses recursos. O problema de escalonamento de tempo real, ele pode ser resumido ou pode ser descrito através de uma forma mais formal. Nesse caso aqui a gente está usando uma forma de descrição usando grafos. Então, assumindo que a gente tem um grafo de tarefas G, onde a gente tem vértices V e arestas E. Vértices são o nosso conjunto de tarefas e E seriam as arestas que saem dos vértices, saem das tarefas. A gente tem então a definição de um escalonador, ou de um escalonamento desse conjunto de tarefas, basicamente sendo um mapeamento das nossas tarefas dadas aqui pelos vértices a tempos. Então, talvez aqui fique mais claro isso. A gente tem aí as tarefas V1, V2, V3, V4 e a gente tem o mapeamento delas no tempo, no domínio de tempo, que seria aqui nessa barrinha T. Então, a V1 ela foi escalonada e terminou aqui nesse instante de tempo. As arestas que saem de V1, a aresta que sai de V1 e vai para V2 é uma relação de precedência. Então V1 tem que ser executada antes de V2. Aqui V3 não tem dependência nenhuma, então por isso que ela está acabando antes. Então V2 acabou depois. Então é só um exemplo gráfico do problema de escalonamento em tempo real. Então note que
a gente tem tempo na jogada. Então, basicamente aqui seriam deadlines, né? Os escalonadores, a ordem de escalonamento tem que respeitar as restrições. Como a gente já viu, restrições de recurso, dependência e tempo. O escalonador ou escalonamento basicamente vai encontrar o mapeamento das tarefas com relação ao tempo, respeitando sempre as restrições. Com relação ao escalonamento de tempo real, a gente tem uma classificação. Então a gente tem basicamente 3 tipos de escalonadores. Tem as garantias em tempo de projeto, garantias dinâmicas e sem nenhuma garantia, que seria a melhor esforço. Dentro das garantias de tempo de projeto, a gente tem o executivo cíclico e tem escalonadores baseados em prioridades. Dentro dos escalonadores baseados em prioridade, a gente tem prioridade estática e prioridade dinâmica. Então a gente vai se ater nesse nicho aqui, em ter garantias de tempo em tempo de projeto. Garantias de tempo real em tempo de projeto. A gente vai estudar o executivo cíclico e escalonadores baseados em prioridade estática e prioridade dinâmica. Para estudar os escalonadores, a gente vai iniciar com o modelo mais simples possível. Então, todas as tarefas nesse modelo mais simples possível são periódicas. Elas rodam sobre um único processador e as tarefas não compartilham nenhum recurso. Então, não há recurso compartilhado entre nenhuma das tarefas. Esse modelo ele não é muito realista, porque na prática a gente sabe que as tarefas vão compartilhar algum recurso. A gente sabe que o nosso sistema ele pode ter eventos aperiódicos. Mas esse modelo simplista, o mais simples possível, ele vai ser bem didático e vai nos permitir avançar a partir dele. Depois que a gente estudar esse modelo simples, a gente vai ver o que acontece quando as tarefas começam a compartilhar recursos. O que acontece quando a gente misturar tarefas periódicas com tarefas aperiódicas. O que acontece quando a gente usar um multiprocessador, um processador multicore, ao invés de um único processador. E a gente vai estudar modelos de tarefas mais complexos. Tá? Então, a partir desse modelo simplista, a gente vai ir avançando ao longo da disciplina até chegar no modelo que é o modelo real que é usado na prática. Bom, como eu falei na questão de escalonamento tempo real para uniprocessadores, existem 3 categorias principais. Escalonamento baseado em tabela, que seria o executivo cíclico. Então a gente tem uma tabela que é construída em tempo de projeto e essa tabela ela é usada na execução das tarefas. Essa tabela vai dizer quando cada tarefa vai ser executada. A gente tem um segundo tipo de escalonamento, que é o escalonamento baseado em prioridade fixa. Então, cada tarefa do sistema tem uma prioridade fixa e ela nunca muda durante a execução dos jobs daquela tarefa. E a terceira categoria de escalonadores seria com prioridade dinâmica. A prioridade das tarefas elas variam durante a execução da tarefa, ou seja, cada job da tarefa tem uma prioridade diferente. E nesses, basicamente nos 2 casos de prioridade fixa e prioridade dinâmica, o escalonador é tipicamente preemptivo. Lembrem lá de sistemas operacionais, preempção é quando uma tarefa pode perder o processador. Ou seja, o escalonador pode escolher aquela tarefa que está executando, remover aquela tarefa do processador e colocar outra tarefa. Então, preempção significa que o escalonador pode parar uma tarefa e executar outra. Por que geralmente acontece isso? É devido a ter uma melhor utilização do sistema. Então, algoritmos preemptivos
tendem a dar uma melhor utilização para o nosso sistema. Então vamos começar estudando o primeiro dos escalonadores de tempo real, que seria o executivo cíclico. Bom, esse algoritmo ele já tem sido usado aí há mais de 30 anos já, principalmente em sistemas aviônicos, sistemas militares ali, por exemplo, mísseis e aviões militares, e sistemas de navegação. Ele tem uma restrição forte, porque esse algoritmo ele só funciona para tarefas periódicas, e a análise de escalonabilidade dele é toda feita em tempo de projeto, offline. Exemplos onde se usa isso: sistemas de controle de tráfego aéreos, Boeing 777, a Airbus usa bastante isso dentro dos aviões dela. Então, sistemas aviões, como eu falei, é bem comum o uso desse algoritmo. Como ele funciona? Bom, primeiro de tudo, o tempo ele é dividido em intervalos de tamanho iguais. Esses intervalos são chamados de time slots. Tendo os intervalos, cada tarefa é estaticamente alocada em um ou mais slots para ter a sua restrição de tempo ou a sua taxa de execução atendida. A execução de cada time slot ela é ativada por um timer. Então, um dos requisitos desse escalonador é ter um timer na plataforma que vai executar o sistema, né? Aqui está um exemplo. A gente tem 3 tarefas, A, B e C. Tem o tempo de execução das tarefas CI. Então, todas elas executam com 10 milissegundos. E a gente tem o período das tarefas, 25 milissegundos, 50 e 100. Para projetar o nosso executivo cíclico, para projetar a nossa tabela de escalonamento, que é estática, a gente tem que definir algumas coisas. A primeira delas é o delta, que é o máximo divisor comum. O delta, sendo o máximo divisor comum, é o nosso ciclo menor. A segunda definição é o T, que seria o mínimo múltiplo comum, definindo o ciclo maior. E aí a gente vai ter o delta como nosso time slot. Então, a cada 25 milissegundos, nesse caso aqui, usando os parâmetros desse conjunto de tarefas, a gente tem, então, a cada 25 milissegundos, uma interrupção. E a gente tem o T como sendo 100. Tá? Então, a cada 100 milissegundos, a mesma repetição acontece. Por isso que é o ciclo maior. A gente tem que garantir que o tempo de execução de A mais tempo de execução de B seja menor ou igual a delta. Tempo de execução de A mais tempo de execução de C, tem que ser menor ou igual a delta. Garantindo isso, a gente tem a garantia que as nossas 3 tarefas não vão perder deadlines. E a gente realmente vê isso no desenho. Tá? Então, executou aqui no instante, começou a execução no instante 0, executou A, depois executou B, deu um novo período. Executou A, executou C, deu um novo período. Executou A, executou B, novo período. Executou A. Terminou o ciclo maior. Repetiu a mesma escala de escalonamento. Então, notem por que a gente tem que garantir essas duas condições que estão aqui embaixo, porque a gente nunca vai ter, por exemplo, o caso onde B e C executam no mesmo time slot. Isso nunca vai acontecer devido à natureza dos períodos aqui, né? Notem também que A é executado sempre. Todo time slot o A executa. Então, esse algoritmo ele é todo offline. Então, essa tabela, os parâmetros da tarefa, todos eles são definidos offline.
Notem que a gente tem a liberdade de mudar alguns parâmetros. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, tivesse 26 milissegundos como no período, a gente poderia mudar para 25, não teria problema nenhum, justamente para ajustar a questão da ordem de execução, tá? Para tornar isso mais fácil de se montar a tabela. Aqui está a questão da implementação do executivo cíclico. Como eu havia falado, tem um timer, que o período desse timer é igual ao tamanho do time slot, né, do ciclo menor. Então, aconteceu uma interrupção, executou A e B. Aconteceu a segunda interrupção, executou A e C. Aconteceu a terceira interrupção, executou o A e o B. Quarta interrupção, o A. E volta, porque acabou o ciclo maior. Então a gente tem que ter o controle do número da interrupção até completar o ciclo maior. E dependendo do número da interrupção, se vai executar uma ordem diferente das tarefas. Nesse slide aqui, tem o código do exemplo anterior. Então, define o ciclo menor como 25 milissegundos, inicializa o timer, ou seja, faz o timer interromper a cada 25 milissegundos, gerar uma interrupção a cada 25 milissegundos, tem um laço para sempre, bloqueia até a primeira interrupção acontecer, executa então A e B, que é a primeira interrupção, bloqueia até a próxima interrupção, executa A e C, bloqueia, executa A e B, bloqueia, executa A e volta para o início. Então é uma forma de se implementar. Bom, quais são as vantagens e desvantagens do executivo cíclico? Bom, a primeira vantagem é implementação simples, não precisa de um sistema operacional em tempo real, obrigatoriamente não tem essa necessidade. A gente vai precisar basicamente de um timer, né? Então ter a possibilidade de configurar e tratar a interrupção do timer. Tem um baixo sobrecusto overhead e tempo de execução e tem um baixo jitter. As desvantagens. Essa abordagem do executivo cíclico ela é muito frágil quando acontecia uma situação de sobrecarga no sistema. A gente pode ter um efeito dominó ou até mesmo observar tarefas sendo abortadas quando o tempo de execução de uma das tarefas invadir o time slot, o próximo ciclo menor. Uma segunda desvantagem é a dificuldade de se expandir o escalonamento devido às mudanças que uma aplicação pode ter. Então, eu quero mudar agora o período, quero aumentar uma tarefa, então ela vai executar por mais tempo. Isso pode mudar toda a tabela de escalonamento. Então, pequenas mudanças podem ter um grande efeito e acarretar o desenvolvimento de uma nova tabela de escalonamento. E a terceira desvantagem é que não é fácil tratar eventos aperiódicos. Então, imagine que ali no meio da execução de um ciclo menor aconteça um evento aperiódico e a gente tem que tratar esse evento. Ele pode acarretar em uma situação de sobrecarga. Bom, a segunda classe de escalonamento baseada em prioridade, então seja ela prioridade estática ou dinâmica, é o que a gente vai partir para os próximos slides. Então, qual é o método? A gente tem então a primeira etapa, que é atribuir prioridades para cada tarefa, de acordo com o algoritmo de escalonamento, ou a política de escalonamento. Essa atribuição de prioridades ela pode ser estática ou dinâmica.
Então depende do escalonador, depende da política de escalonamento. A segunda etapa seria verificar se aquele conjunto de tarefas é escalonável usando a política de escalonamento. Então, basicamente, é aplicar testes de escalonabilidade. E a terceira etapa é a execução das tarefas em um sistema operacional de tempo real baseado em prioridade. Desculpa, pessoal. Então, o nosso sistema, o nosso conjunto de tarefas, ele obrigatoriamente vai precisar ir num sistema operacional de tempo real que suporte prioridades. Bom, o primeiro algoritmo que a gente vai estudar é o rate monotônico, também chamado de RM. Ele é um dos mais conhecidos e mais utilizados. Então, cada tarefa tem atribuído uma prioridade fixa proporcional à sua taxa de execução. Quanto menor for o período, maior a sua prioridade. Então, a prioridade da tarefa é inversamente proporcional ao período. Tarefas com menor período têm maior prioridade. Por isso que é a taxa. Né? Tarefas de menor período têm uma taxa de execução maior. Por isso que tem uma mais alta prioridade. Esse algoritmo ele assume que as tarefas sejam periódicas ou esporádicas, que o deadline relativo DI seja igual ao período. E assume também que a gente tem um único processador. Uma outra especificidade desse algoritmo é com relação ao tempo de troca de contexto. Então, o tempo para trocar o contexto entre duas tarefas é assumido como zero. Então, sabe que não é bem real, mas por hora a gente vai assumir que é zero. Bom, qual é o teste de escalonabilidade do rate monotônico? Ele foi proposto em 1973 pela Liu e Leyland. O teste de escalonabilidade, lembrem que ele vai nos dar então o UB, o limite. E o teste de escalonabilidade do rate monotônico, ele é igual a N. N é o número de tarefas do nosso sistema, vezes, aí abre parênteses, 2 elevado a 1 dividido por N, menos 1. Porém, esse teste de escalonabilidade ele tem uma pequena diferença quando as tarefas têm períodos harmônicos. Períodos harmônicos significa que os períodos das tarefas são divisíveis entre si. Tá? Então, quando a gente consegue dividir os períodos entre si e de forma inteira, né? Então a gente tem períodos harmônicos. Quando a gente tem períodos harmônicos, a utilização máxima do sistema não é isso, é 100%, tá? Então o nosso B aqui vai ser 100. A gente consegue taxa de 100% de utilização. Então o U tem que ser menor ou igual a 100. Tá? Então o B é 100. Quando for harmônico. Só funciona esse 100 quando os períodos forem harmônicos. Quando não forem harmônicos, então a gente vai aplicar o teste de escalonabilidade N vezes 2 elevado a 1 dividido por N menos 1. E quando a gente colocar isso num gráfico, por exemplo, plotando aqui o valor de N, a gente nota que quando N tende a infinito, a gente tem aí uma conversão próxima a 69%. Então, acima de 8 ou 9 tarefas, a gente já vai atingir esse 69%. Ou seja, se a gente tiver 10 tarefas no nosso sistema, por exemplo, a gente vai ter uma utilização máxima dessas tarefas em 69%.
Então a gente está comprometendo aí cerca de 31% do processador para garantir a execução no nosso conjunto de tarefas. Isso é por causa que ele é um teste de escalabilidade suficiente, pessoal. Então, lembrem lá das diferenças. É um teste suficiente, ele não é um teste exato. Ele é um teste bem simples, baseado simplesmente no número de tarefas, mas ele é um teste suficiente. O que acontece se a gente tiver o nosso UB, que é menor do que U, e o U é menor ou igual a 1? Por se tratar de um teste de escalabilidade suficiente, a gente não pode dizer nada. O nosso conjunto de tarefas ele pode ou pode não ser escalonável nesse caso. Então quer dizer o seguinte, explicando novamente essa última parte. Se o nosso teste de escalabilidade falhar, a gente não tem certeza que o nosso conjunto de tarefas realmente não seja escalonável. Ele pode ser escalonável. Agora, se o teste de escalabilidade, esse teste de escalabilidade que é suficiente, realmente informar que o conjunto de tarefas é escalonável, ele é escalonável 100% de certeza. Aqui está um gráfico que mostra a utilização do sistema, o eixo Y. O eixo Y ele mostra o resultado do teste de escalabilidade, então n vezes 2 elevado na 1 sobre n menos 1. E o eixo X mostra a variação do número de tarefas, do valor de n. Então, para uma única tarefa, a gente tem 100% de utilização. Para duas tarefas, 82%. Para três tarefas, 78%. Assim por diante. Isso aqui vai convergir a 69%. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui como teste de escalabilidade é somar a utilização de cada uma das tarefas. Então, CI dividido por PI para todo I. Então, de I de 1 até N. E lembrem que N é o número de tarefas. Então, isso aqui, a utilização do nosso sistema, tem que ser menor ou igual ao teste de escalabilidade suficiente do rate monotônico. Exemplos. Tá? Começando com o primeiro caso. A gente tem duas tarefas, tal 1 e tal 2. Tal 1 tem tempo de execução 4, período 8. Tal 2 tem tempo de execução 3, período 12. Lembre que então o rate monotônico ele atribui a prioridade inversamente proporcional ao período. Então, tarefa de menor período tem mais alta prioridade. Então, a tarefa tal 1 ela é mais prioritária do que a tarefa tal 2. A utilização do sistema, então 4 dividido por 8 mais 13 dividido por 12 é igual a 75%. A utilização do teste de escalabilidade com duas tarefas é igual a 82%. Então, o nosso teste de escalabilidade falhou. O nosso conjunto de tarefas precisa de 83% de processador. O nosso teste de escalabilidade está dando 82%. Então, pela análise de escalabilidade, a gente não sabe se esse conjunto de tarefas realmente não é escalonável. Na prática, ele é escalonável. Então, graficamente, a gente está mostrando aqui a ordem de execução das tarefas, seguindo esses parâmetros, e a gente vê que realmente esse conjunto de tarefas é escalonável. Desculpa pessoal, eu passei o caso 1 e expliquei o caso 2. Vamos voltar aqui. Falar novamente o caso 1. Então a gente tem os parâmetros das tarefas tal 1 e tal 2, sendo tal 1 a de mais alta prioridade, tal 2 de mais baixa prioridade. A gente tem então a utilização de 75%, a utilização do teste de escalabilidade UB com duas tarefas é 82%.
Então, no caso 1, a utilização é menor do que o teste de escalonabilidade. Então, pelo teste de escalonabilidade, a gente vê que é escalonável. Fazendo graficamente aí a ordem de execução das duas tarefas, pela linha de tempo, a gente vê que realmente essas duas tarefas são escalonáveis. Agora sim, o caso 2, houve uma pequena alteração aqui na tarefa 2, né, o tempo de execução dela aumentou de 3 para 4. Então, por isso que a gente viu aqui um aumento na taxa de utilização do sistema, nosso U, aumentou para 83%. Então, como eu expliquei anteriormente, 83% é maior que 82%. Então, pelo teste de escalonabilidade, não sabe se esse conjunto de tarefas é escalonável ou não. E na realidade ele é escalonável, porque a gente faz aqui o desenho e mostra que o conjunto de tarefas é escalonável. Aí vocês devem estar perguntando, bom professor, já que ele é um teste de escalonabilidade suficiente, como é que eu posso ter certeza que aquele conjunto de tarefas realmente não é escalonável? Bom, existe um outro teste de escalonabilidade que a gente vai estudar daqui um pouquinho, que é um teste exato. Então, se o teste suficiente falhar, a gente tem que aplicar o teste exato. Ou se aplica o teste exato direto, né? Então não tem erro. O teste de escalonabilidade exato ele é muito melhor do que fazer o desenho, né, da execução das tarefas. Aqui é simples nesse caso, tem duas tarefas apenas. Mas a gente pode ter um sistema complexo com várias tarefas, né? Então a gente não vai fazer um desenho para todas essas tarefas. Então a gente vai aplicar o teste de escalonabilidade exato. Então a dica é, faça o teste suficiente. Se o teste suficiente falhar, aplica o teste exato. O teste exato ele é mais complexo, ele demora mais para ser feito. Tá? Então por isso que às vezes vale a pena aplicar o teste suficiente, porque é bem rápido e bem fácil. O terceiro caso, houve aqui uma mudança nos parâmetros da tarefa 2, né? Então o tempo de execução 6 e período 12. Isso fez com que a utilização do sistema fosse a 100%. Notem que então é maior do que o teste de escalonabilidade, que deu 82,8%. Pela análise de escalonabilidade não sabe se esse conjunto de tarefas é escalonável ou não, mas pela ordem de execução a gente vê que há uma perda de deadline, né, nesse instante aqui. Vocês podem parar o vídeo aí e fazer a execução de cada uma das tarefas e vocês vão perceber que há perda de deadline aqui. Ou seja, começou um novo período e o job anterior da tarefa, tal 2, ainda não acabou. Bom, um outro conceito importante que é usado em alguns algoritmos de escalonamento e também deve ser usado para fazer análise de escalonabilidade é o instante crítico. O instante crítico ele funciona para qualquer tarefa tal e o tempo de resposta mais longo vai ocorrer quando essa tarefa tal e chega junto com todas as outras tarefas de mais alta prioridade que a sua. Então esse é um instante crítico para a tarefa tal e. Então geralmente para fazer uma análise de escalonabilidade a gente tem que usar o instante crítico das tarefas. Ou seja, seria o pior caso de execução para aquela tarefa. Ela vai iniciar e todas as tarefas que têm mais alta prioridade que ela já estão prontas para serem executadas. Esse gráfico aqui ele simplesmente mostra duas tarefas, tal I que é tal 1 que é mais prioritária que tal 2, mas com diferentes instantes de execução. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui de cima, a tal 2 já iniciou, chegou a tal 1, preempta a tal 2 porque é mais prioritária, e a gente tem aqui um tempo de execução R2. Né?
Notem que nesse segundo exemplo seria um instante crítico para a tarefa tal 2. Ela chegou e tal 1 chegou também, no mesmo instante. Então, tal 1 está pronto para ser executado. Notem que o tempo de execução aumentou. Então, essa é a implicação do instante crítico no tempo de resposta. Bom, o algoritmo rate monotônico ele é ótimo entre todos os algoritmos de prioridade fixa quando o deadline for igual a período. Isso significa que se existe um procedimento de atribuição de prioridade fixa que leve a um escalonador realizável, então o rate monotônico ele também é realizável. Se um conjunto de tarefas não é escalonável pelo rate monotônico, então ele não pode ser escalonado por qualquer outro algoritmo de prioridade fixa. Bom, a gente viu o rate monotônico, que funciona para prioridade fixa. Agora a gente vai ver o EDF, que é Earliest Deadline First. Então, primeiro as tarefas com o deadline mais próximo, seria a tradução, ou o algoritmo EDF, que é o principal algoritmo para prioridade dinâmica. Então, é uma outra classe de algoritmos, ou seja, a prioridade de cada job da tarefa ela vai ser modificada. Né? Cada job vai executar com uma prioridade diferente. O EDF, a prioridade da tarefa, é inversamente proporcional ao seu deadline absoluto atual. Então, quanto mais próxima a tarefa está do deadline, maior a sua prioridade. Então, isso significa que cada job da tarefa vai ter um deadline diferente e, portanto, uma prioridade diferente. O EDF ele funciona para modelo de tarefa periódico ou esporádico, com um deadline igual ao período e com um único processador. A análise de escalabilidade é também baseada em utilização. O UB, ou o limite de utilização do algoritmo EDF é 1, ou seja, 100%. Então, se a utilização do nosso conjunto de tarefas for menor ou igual a 100%, pelo EDF é escalonável. Dado que o conjunto de tarefas com utilização maior do que 100% não podem ser escalonáveis por qualquer algoritmo, o EDF é um algoritmo ótimo dentro das classes de algoritmos de prioridade dinâmica. Voltando lá para o caso 3 do rate monotonic. Então a gente tem as duas tarefas, tem a utilização de 100%. E lembrem lá que no caso do rate monotonic, vocês podem voltar aí o vídeo, né? A gente viu que o caso 3 não era escalonável pelo rate monotonic, mas é escalonável pelo EDF. Tanto em termos de teste de escalonabilidade, então 100% é menor ou igual a 100%, e também pela forma visual, gráfica, que a gente vê que nesse instante aqui, onde o rate monotonic perde o deadline, ele perdia o deadline basicamente porque havia uma troca de contexto aqui entre a 2 e a 1, havia uma preempção, mas nesse caso aqui, pelo fato da tarefa 2 estar mais próxima do deadline, ela não é preemptada quando a tarefa 1 tem um novo período. Aqui está um outro exemplo com 3 tarefas, tá? Tal 1, tal 2, tal 3, tem os parâmetros das tarefas aí no slide. A utilização somando dá 23 por 24. Se a gente aplicar rate monotonic, a gente não sabe, né?
essa utilização é maior do que a utilização dada pelo teste de escalonabilidade do ritmo monotônico por 3 tarefas, mas mesmo assim, por ser um teste suficiente, a gente não sabe. Né? Fazendo aqui o desenho, a gente vê que a tarefa 3 perde a deadline, então não é escalonável pelo ritmo monotônico. Agora, essas mesmas 3 tarefas sendo escalonáveis pelo EDF, tanto pelo teste de escalonabilidade quanto pela forma visual, a gente vê que as 3 tarefas são escalonáveis. Vocês podem parar o vídeo aí, pessoal, e fazer período a período das tarefas e também treinar questão aqui de quando há preempção e quando não há preempção. Tá? E também perceber se tem as diferenças aqui com o ritmo monotônico. Como eu falei anteriormente, o EDF é ótimo entre todos os algoritmos. Então, se existe uma ordem de escalonamento realizável para um conjunto de tarefas, então o EDF vai gerar essa ordem escalonável. Se o conjunto de tarefas não é escalonável pelo EDF, então ele não vai ser escalonável por qualquer outro algoritmo. Bom, a gente viu aí exemplos onde o EDF ele consegue escalonar conjuntos de tarefas e esses mesmos conjuntos de tarefas não são escalonáveis pelo ritmo monotônico. A gente viu também que o EDF ele consegue ter 100% de utilização no seu teste de escalonabilidade e o ritmo monotônico não consegue, na maior parte das vezes, 100%. Lembre que existe o caso onde, quando os períodos forem harmônicos, o ritmo monotônico vai conseguir 100%. Na prática, mesmo assim, mesmo o EDF tendo melhores resultados, vários sistemas de controle industrial, sistemas automotivos, sistemas que trabalham com tempo real crítico, basicamente, eles usam muito mais o ritmo monotônico do que o EDF. A pergunta aqui é por quê? Então, antes de a gente continuar com a resposta, vocês podem parar o vídeo aí e pensar um pouquinho por que isso acontece na prática. Bom, o EDF ele tem melhor desempenho, mas por que mesmo assim não é tão utilizado quanto o ritmo monotônico para tempo real crítico? Bom, vamos encaminhando para a resposta. Bom, para a maior parte dos conjuntos de tarefas, o ritmo monotônico ele tem o limite de utilização dado pelo teste de escalabilidade melhor do que log de 2. Lembro já que falei isso do período harmônico. Quando os períodos forem harmônicos, é 100% de utilização, ou seja, é igual ao EDF. Mas, mesmo assim, quando os períodos não forem harmônicos, existem outros testes de escalonabilidade mais complexos, que a gente vai estudar logo na sequência, que são exatos e que vão dar, então, uma melhor utilização. Talvez não seja uma utilização tão boa quanto o EDF, né, que é 100%, mas vai ser mais próxima do que 100%. Além disso, o ritmo monotônico é mais fácil de implementar em vários sistemas com números limitados e de níveis de prioridade. A diferença aqui, pessoal, para ser honesto, não é tão grande assim, tá? Os dois algoritmos eles não são tão difíceis de serem implementados. O EDF, basicamente, ele tem o cálculo de atualização de prioridade para cada vez que chega um novo job, né? Chega um novo período. Então, toda vez que o job é liberado para executar, o sistema operacional tem que atualizar a prioridade. Mas acho que o principal argumento que favorece o ritmo monotônico, ao invés do EDF, é a questão do entendimento do que está acontecendo no sistema se algo der errado.
Então, por exemplo, uma situação de sobrecarga, quando uma tarefa executa por maior tempo do que era previsto. Se for o EDF, a gente não sabe o que vai acontecer. Não é claro o que vai acontecer. Se é o rate monotonic, todas as tarefas de mais alta prioridade não sofrerão com essa situação de sobrecarga. Então, o fato de a gente conseguir realmente isolar as tarefas de mais alta prioridade das tarefas de mais baixa prioridade é o principal argumento aí que favorece o uso do rate monotonic em sistemas de tempo real crítico, hard real time. Bom, a gente estudou até o momento conjunto de tarefas que tenham ou tinham deadline igual ao período. Mas o que acontece se a gente ter deadline diferente do período? Ou seja, deadline menor do que o período ou deadline maior do que o período? Quando o deadline for menor do que o período, aí tem uma segunda política de escalonamento para prioridade fixa que é chamada DM, Deadline Monotonic. O Deadline Monotonic é o melhor entre os algoritmos de prioridade fixa. Nesse caso aí, a gente logo vai ver maiores detalhes do DM, mas quando o DI for menor do que TI, ou seja, o deadline for menor do que o período, os limites de utilização ainda funcionam. A gente simplesmente troca na fórmula. Ao invés de usar períodos, a gente vai usar deadlines, mas é bem pessimista. Tá? Ele é mais pessimista do que o anterior. Bom, existem aí análises de escalabilidade, ou seja, algoritmos que fazem testes de escalabilidade tanto para o EDF quanto para o rate monotônico ou deadline monotonic, para qualquer tipo de deadline, seja ele maior que o período, menor que o período ou igual ao período. Mas a complexidade aumenta muito, tá? Existem também análises para conjunto de tarefas assíncronos, mas também a complexidade é bem maior. Bom, um pouquinho maior de detalhes aqui do deadline monotonic e o problema que ele tem com o teste de escalabilidade baseado em utilização. Bom, o primeiro que muda o deadline monotonic DM para o RM. Basicamente, as prioridades agora elas são atribuídas conforme o deadline, ao invés do período. Então, quanto menor for o deadline, maior é a prioridade. Como falei antes, ele é ótimo quando o deadline for menor do que o período para algoritmos de prioridade fixa. Esse gráfico aqui ele apresenta duas tarefas. Vocês podem pegar os parâmetros das duas tarefas no próprio gráfico, mas quando a gente aplica eles aqui na fórmula de teste de escalabilidade, então 2 dividido pelo deadline, que é 3, e 3 dividido pelo deadline, que é 6, a gente tem aí uma utilização que é maior do que 100%. Mas, mesmo assim, esse conjunto de tarefas é escalonável. Então, esse é o problema de usar o deadline ao invés do período na forma de utilização. Então, a gente vai ter casos onde a utilização vai ser maior do que 100%. Obviamente, o deadline é menor do que o período. Então, a gente tem taxa de utilização maior do processador. Mas, na prática, isso não vai acontecer. Tá? Então, esse é o problema do teste de escalabilidade suficiente baseado em utilização, usando o deadline no lugar do período. Obviamente para o deadline monotônico. A
questão de ser ótimo ou não, então a gente vê aqui também nessa notação de conjuntos o rate monotonic com prioridade fixa, deadline igual a período, o deadline monotonic com deadline menor ou igual ao período, sendo já maior do que o rate monotonic, ou seja, mais casos, mais conjunto de tarefas, e o deadline, e por último o EDF, né? Prioridade dinâmica, D menor ou igual a T. Então, até o momento, a gente viu o teste de escalabilidade suficiente baseado em utilização. Agora a gente vai ver o teste exato, que é chamado de RTA, Response Time Analysis, ou seja, análise do tempo de resposta. Ele foi proposto pelo Audsley em 1990. Audsley é um pesquisador da área de tempo real da Universidade de York, na Inglaterra. Esse algoritmo, esse teste de escalabilidade, ele é exato, ele é baseado então numa solução iterativa e funciona para sistemas com prioridade fixa. Ou seja, ele vai funcionar para deadline monotonic e para o rate monotonic. Bom, como esse algoritmo funciona? Primeiro de tudo, as tarefas elas devem ser ordenadas por ordem decrescente de prioridade. Ou seja, quando a gente falar em tarefa 0, a gente está falando da tarefa de mais alta prioridade. Tarefa 1, da segunda mais alta prioridade, e assim por diante. Então, elas são ordenadas numericamente por ordem decrescente de prioridade. O algoritmo ele vai nos dizer o tempo de resposta para cada uma das tarefas. Então, para cada uma das tarefas, a gente vai computar o tempo de resposta de forma iterativa. Ou seja, se a gente pegar aqui RI de K, seria o tempo de resposta para a tarefa tal e I no passo K. Como é a fórmula do tempo de resposta desse algoritmo aí, de análise de tempo de resposta, o RTA? Bom, na primeira iteração, então RI de 0, a gente vai começar com o tempo de computação da tarefa I somado aos tempos de computação de todas as tarefas que têm mais alta prioridade que I. Então, J igual a 1 até I menos 1. Aqui que vem a explicação do porquê que as tarefas têm que ser ordenadas, por causa desse somatório. Então, na primeira iteração, RI0, a gente vai ter CI mais o somatório dos tempos de computação das tarefas que têm mais alta prioridade do que a tarefa I. Na segunda iteração, vai ser o CI mais, então, somatório, J igual a 1 até I menos 1. Então, o somatório, levando em conta todas as tarefas mais prioritárias que I, de TJ, ou seja, o período de uma tarefa que tem mais alta prioridade que I, mais o tempo de resposta anterior, a iteração anterior. Isso tudo aqui usando o teto, ou seja, se o resultado dessa divisão for um número com vírgula, a gente vai arredondar o resultado para o inteiro, para o próximo inteiro, para o maior inteiro. Por exemplo, se a gente fizer a divisão aqui e der 1,5, a gente vai arredondar para 2, usando o teto. Tá? Essa é a nomenclatura do teto. E o resultado disso aqui, vezes o tempo de computação da tarefa de mais alta prioridade. Então, isso aqui é computado para cada uma das tarefas que tem mais prioridade, ou prioridade mais alta, do que a tarefa CI. Quando a iteração convergir, a gente vai parar o teste de escalabilidade. E aí a gente vai comparar o tempo de resposta com o deadline da tarefa. Se o tempo de resposta para todas as tarefas
forem menor do que seus respectivos deadlines, então a gente diz que o conjunto de tarefas é escalonável. Se alguma das tarefas falhar, ou seja, o seu tempo de resposta for maior do que o deadline, aquele conjunto de tarefas não é escalonável. Esse termo aqui, que a gente viu na fórmula, a ideia por trás desse termo é basicamente calcular o número máximo de jobs da tarefa tal de J, que tem mais alta prioridade do que a tarefa tal I. Então, quantidade máxima de jobs da tarefa tal de J que interfere com a tarefa tal I. Essa é a ideia desse termo. Aqui está um exemplo, tá, pessoal? Com 3 tarefas. A gente vê que a utilização das tarefas é 87%. 87% é maior do que a utilização lá do teste suficiente, o limite de utilização do teste suficiente, que é 78%. Então, pelo teste suficiente, a gente não sabe dizer se o conjunto de tarefas é escalonável ou não. Então, por isso que a gente aplica o RTA. A primeira iteração do RTA, a gente está calculando aqui o RTA para a tarefa 3, tá? Então, que é a mais baixa prioridade. Tarefa 3, iteração 0. É o tempo de computação da tarefa 3, mais o tempo de computação da tarefa 1 e da tarefa 2, que são as duas tarefas que têm mais alta prioridade que a tarefa 3. Isso é igual a 9. Aí tem a primeira iteração tem a segunda iteração do tempo de resposta da tarefa 1. Fazendo o cálculo lá na fórmula, a gente tem 11. A terceira iteração dá 15. Notem que conforme a gente vai avançando no tempo de resposta, vocês podem ver na figura abaixo como as tarefas vão sendo executadas. Então, na terceira iteração, o tempo de resposta da tarefa 3 é 15. Na quarta iteração, também é 15. Então, convergiu. Nesse momento que convergiu, a gente pega então o tempo de resposta da tarefa 3, 15. Digamos que o deadline dela seja igual ao período. Então, o deadline é 20. Então, 15 é menor que 20, é escalonável. E aí se repete esse processo iterativo para todas as outras tarefas. Para a tarefa de mais alta prioridade, isso não precisa, porque ela tem a mais alta prioridade, então ela não sofre interferência de nenhuma outra. Mas para todas as outras tarefas do sistema, a gente precisa fazer esse teste. Por fim, o último algoritmo que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, é o chamado VLLF, que é o Least Laxity First. Então, a ideia é usar aquele conceito de folga. Então, dá a prioridade mais alta para a tarefa que tem a menor folga. Então, assim como o EDF, ele é um algoritmo ótimo. Ele não é tão usual quanto o EDF, porque na hora de se implementar ele precisa ter a ideia do tempo atual. Então, a gente precisa saber qual é o tempo atual do sistema para computar a prioridade. Mas ele é um algoritmo que existe e ele é um algoritmo ótimo, assim como o EDF. E para acabar a aula, só uma breve revisão do que a gente viu, que a gente estudou na aula de hoje. A gente viu aí um modelo de tarefas periódico e todos os parâmetros que envolvem esse modelo de tarefas. A gente viu também a questão de teste de escalabilidade e os tipos de teste de escalabilidade, isso é bem importante, suficiente, exato e necessário. E a gente estudou a questão de escalonamento de tempo real para uniprocessadores, quando as tarefas são independentes. E a gente viu o executivo cíclico, o rate monotonic, o deadline monotonic para prioridade fixa e, com maiores detalhes, o EDF para prioridade dinâmica. Aqui estão algumas referências usadas durante essa aula. Qualquer dúvida, a gente conversa no horário da nossa aula 5.
Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.